Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é população. Você sabe quais são os fatores que influenciam no crescimento populacional? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula é população. Nós vamos falar sobre o crescimento populacional. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Vamos lá então. Quais são os fatores que influenciam no crescimento populacional? O crescimento populacional depende de 3 fatores: o número de pessoas que nascem, de pessoas que morrem e as migrações. Isso é muito importante. Não é apenas as pessoas que nascem, são as pessoas que morrem que influenciam, mas as pessoas que chegam e as pessoas que saem daquele local, né, as que chegam, os imigrantes ou os emigrantes, também são fatores importantes para entender a dinâmica do crescimento populacional em determinado país, em determinado estado, em determinado município, em determinado território. Então vamos conhecer aqui os indicadores que medem o crescimento populacional. Então, para medir o crescimento populacional, nós temos um indicador específico que é o crescimento natural ou vegetativo. O nome do indicador que mede ou que verifica se a população está crescendo, se está diminuindo, se está estagnada, é chamado de crescimento natural ou vegetativo. Como é que se calcula o crescimento natural ou vegetativo? Pela diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. O indicador crescimento natural vegetativo e outros indicadores populacionais podem ser expressos de 2 formas diferentes: em porcentagem, quando ele é calculado por 100, ou por milagem, quando ele é calculado por 1000. Isso é muito importante, porque a maior parte dos dados populacionais, eles são, na verdade, calculados por 1000 habitantes. Né? Então, quantas crianças nascem por 1000, quantas pessoas morrem por 1000, qual o crescimento populacional a cada 1000, e aí tem essa diferença aqui para a gente entender, que é por 1000, que esses 2 zerinhos aqui, que estão aqui na fração aqui, tá? A gente sabe que é por 1000 e quando é um só, nós sabemos que então que o cálculo foi por 100, tá? Isso é importante a gente saber para entender como que funciona, para compreender a questão do crescimento populacional. Então vamos lá. Como é que então é calculado o crescimento vegetativo? Quais são os conceitos importantes para saber o crescimento vegetativo? A taxa de natalidade, que é calculada a partir do número de nascimentos por o número total de habitantes. Então você divide o número de pessoas, de crianças nascidas vivas pelo número total de habitantes e você vai encontrar então a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que é o número total de mortes dividido pelo número total de habitantes. Aí você pega então a taxa de natalidade, diminui pela taxa de mortalidade e aí você vai encontrar o crescimento natural ou vegetativo. Quando o crescimento natural ou vegetativo for maior que 0, quando o número de nascimentos for maior que o número de mortes, esse crescimento natural vai ser positivo. Quando o número de mortes for maior que o número de nascimentos, então o crescimento vai estar negativo. E quando ele for igual, então você vai ter uma estabilidade. A população não vai estar nem crescendo, nem diminuindo, mas é importante enfatizar que não podemos esquecer que existe um outro fator que pode influenciar. Então você pode ter um país que o crescimento natural vegetativo é baixo, que o número de mortes está maior, inclusive, que o número de nascimentos. Então você pode ter um crescimento natural vegetativo negativo até, mas a população está crescendo. Por quê? Porque pode estar chegando muitos imigrantes. E esses imigrantes estão contribuindo para o crescimento populacional. Então você tem países do mundo em que a população cresce muito pouco, ou está praticamente estagnada, ou até está decrescendo. Mas com a chegada dos imigrantes, a população do país, daquele local, continua crescendo porque vem muitos imigrantes chegando naquele local, naquele país. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante que precisa se atentar sobre o crescimento populacional.
Um outro conceito importante na questão do crescimento populacional é a taxa de fecundidade. Mas o que é a taxa de fecundidade? É a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria durante o seu período reprodutivo, até o fim do seu período reprodutivo. Esse dado é muito importante para indicar se a população está crescendo rápido, se a população está crescendo muito pouco, se a população daqui a um tempo vai começar a diminuir. Isso é um indicador super importante, tá? Então, os indicadores da taxa de fecundidade, ele tem uma relevância muito importante na questão do crescimento populacional. É a partir da taxa de fecundidade que você mede o nível de reposição populacional. Então, qual é o nível de reposição populacional? 2,1 filhos por mulher. Quando a população daquele país está acima de 2,1, quer dizer que a população ela está sendo reposta ao longo do tempo, que a população não vai diminuir ao longo do tempo. Durante os anos, a população vai conseguir sempre continuar crescendo, mesmo que de forma lenta, mesmo que de forma não muito rápida, a população vai continuar crescendo se ela tiver numa taxa de fecundidade igual ou superior a 2,1 filhos por mulher. Agora, se a taxa de fecundidade for menor do que 2,1 filhos por mulher, a população, ao longo do tempo, ela não vai conseguir se repor. Durante um tempo, ela vai continuar crescendo, mas vai chegar um momento que vai ter mais mortes, vai ter mais população idosa morrendo do que crianças nascendo, e a população vai continuar ou vai começar a diminuir a partir daquele momento, se não houver migração, se não houver entrada de imigrantes. Então, muitos países já no mundo já estão com taxas de fecundidade menor que 2,1, principalmente os países desenvolvidos e também alguns países emergentes como o Brasil. Então o Brasil é um país que hoje tem uma taxa de fecundidade, embora muita gente ache o contrário, é um país que tem uma taxa de fecundidade de 1,7. Então há previsão de que a partir de uma determinada década, aqui a algumas décadas, passe então a haver mais mortes de idosos, porque a população idosa vai ficar muito grande no Brasil, do que nascimento de crianças, e aí a população comece a diminuir. Por quê? Porque a nossa taxa de reposição hoje está abaixo de 2,1. Pois é, Eduardo, mas 2,1, 1,7... A taxa de fecundidade ela é uma média, ela não é um número absoluto, que a mulher teve 1,7. É uma média de toda a população feminina daquele país. Por isso que dá 1,7, 1,8, 2,1. Não quer? Isso é uma coisa importante, né? Não quer dizer que a mulher vai ter, não existe isso. Mas é uma média do número de filhos por mulher naquele país durante o período reprodutivo. Então, nós vimos os conceitos básicos super importantes para entender o crescimento populacional no mundo e em cada país, ok? Espero que você tenha entendido. Se você gostou dessa aula, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, e até a próxima aula. Saudações geográficas!